Operação da PF revela conexões financeiras entre PCC e Comando Vermelho dentro da PGR. A Polícia Federal revelou uma conexão financeira entre as organizações criminosas do primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, infiltrada na Procuradoria-Geral da República, que é a PGR. A Operação da Covo, uma investigação da PF sobre um sofisticado esquema de tráfico internacional de armas, não apenas mira membros do PCC e do Comando Vermelho, mas também está de olho no servidor do Ministério Público Federal, o MPF, situado na cúpula da PGR, o analista processual Wagner Vinícius de Oliveira Miranda. Miranda é apontado como um suposto integrante do núcleo financeiro da quadrilha desmantelada pela operação. A PGR emitiu uma nota confirmando a continuidade da investigação sob sigilo, assegurando que, abre aspas, foram adotadas todas as providências cabíveis, tanto na esfera criminal quanto na administrativa, fecha aspas, desde o início. Na terça-feira, dia 5, a Justiça Federal da Bahia autorizou a PF a realizar buscas na residência de Miranda como parte da fase ostensiva da operação. Além disso, determinou o afastamento cautelar de Miranda da PGR por 30 dias, incluindo a suspensão do acesso a sistemas internos e externos relacionados ao cargo ocupado. Os investigadores concentram seus esforços em analisar alegadas transações entre uma empresa, da qual o servidor do MPF é sócio, e uma empresa cujas contas são utilizadas para receber pagamentos relacionados a armas e drogas. Essa última empresa, que é a Bravo Brasil iPhones Limitada, controlada por Ângelo Antônio Flecha Barrios, identificado como intermediário da quadrilha que atuava na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa organização abastecia as principais facções brasileiras com pistolas, fuzis e munições de grosso calibre destinados aos que eles chamam de enfrentamento. A inclusão de Miranda nas investigações ocorreu após a PF encontrar seu nome durante a análise de dados relacionado a Barrios. E qual o problema? O juiz Fábio Moreira Ramiro, da 2ª Vara Federal Criminal da Bahia, justificou a necessidade da medida cautelar de afastamento de Miranda da PGR, essa decisão que se baseou na consideração de que, enquanto servidor lotado na PGR, Wagner tinha livre acesso a sistemas e dados internos, podendo eventualmente acessar informações sensíveis relacionadas à operação. E ele enfatizou a relevância do fato de Wagner possuir cadastro ativo no sistema do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília, na qualidade de servidor do Ministério Público Federal. Esse acesso abrange todos os processos, incluindo aqueles classificados como sigilosos. Wagner foi identificado como membro de um grupo de indivíduos, abre aspas, que figuram nos comprovantes de depósitos e permitiram o uso de suas contas bancárias para o recebimento de pagamentos de armas e drogas por parte de criminosos no Paraguai, fecha aspas. E aí, Silvio? Será que esse Wagner é caqui? Fica a questão. Por quê? Segundo o ministro da Segurança Pública, o senhor Flávio Dino, né, quem é responsável por entregar fuzis, pistolas, tanque de guerra, morteiros, torpedeiros, porta-aviões, etc., na mão do crime organizado são os caques. Né? Agora a gente descobre que é um funcionário do Ministério Público. Mas os funcionários do Ministério Público não são os heróis da pátria? Muito estranho isso, hein? Muito estranho. Ana, é óbvio que isso aqui, assim, todas as instituições estão sujeitas a ser permeadas pelo crime organizado. Né? Porque, veja, se o crime organizado consegue colocar, né, uma das suas lideranças para palestrar dentro dos ministérios em Brasília... Ser paga para isso. Exatamente, e ainda receber por isso, né? Ir lá fazer lobby no Ministério da Segurança Pública, né? Quer dizer,
um suposto inimigo do Ministério da Segurança Pública, né, porque é uma criminosa, né, está lá fazendo lobby junto aos assessores do Flávio Dino, né, não me parece assim uma coisa tão difícil eles colocarem, né, um agente deles dentro de uma instituição como a PGR, que está muito mais preocupada, né, em prender velhinhas, né, que rezam o terço, em perseguir mães que educam seus filhos em casa, né, e em processar pais que não querem dar vacina nas crianças, do que, né, prender bandido. Essa é a verdade. Né? Então, assim, não me parece lá muito, né, incrível uma coisa dessa, já que a atenção da PGR, né, está em outro lugar. Né? A PGR, como quase todas as instituições brasileiras, né, se tornaram agentes políticos e tem causado esse clima de insegurança jurídica, instabilidade institucional que a gente vive no Brasil. Né? Essa imprevisibilidade, né? Esse é o maior problema. Quando essas instituições deixam a sua função de lado para ficar fazendo política, que é o caso da PGR, é o caso do STF, é o caso da própria Polícia Federal, né? As instituições perdem a sua previsibilidade. Então, aquele grau de racionalidade que a gente espera numa sociedade mais ou menos organizada desaparece, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Né? Esse é o problema. E aí, como assim ninguém mais está fazendo aquilo que deve fazer, estão fazendo outra coisa, acontece esse tipo de barrigada. Né? Ainda bem que a Polícia Federal conseguiu pegar esses sujeitos e desmantelar a quadrilha. Agora, quantos mais não estão, né, lotados dentro de órgãos públicos importantes? Né? Quantos membros do PCC e do Comando Vermelho não estão agindo dentro de tribunais, dentro das promotorias, né, no parlamento, no executivo, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores? Veja, o Brasil caminha rápido para se tornar um narco-estado. O crime organizado, né, ele tem uma ligação umbilical com a estrutura do Estado brasileiro. E isso estava sendo colocado para fora, estava sendo impedido, mas depois que... E a verdade precisa ser dita, depois que o regime Lula foi implantado, né, o atual presidente deu um recado claro, né, vários sinais ao crime, né, de que no Brasil o crime compensa e que o crime não será punido. Né? Afinal, os meninos só estão roubando e matando em troca por um celular para poder tomar uma cervejinha. Deixa os guri, coitadinho. Né? E essa é uma sinalização forte, né, que causa uma mudança na perspectiva do bandido. Porque antes, qual que era o recado? Que o melhor lugar do Maranhão era o presídio de Pedrinhas. Né? Esse era o recado do antigo governo, né, de que não haveria tolerância para bandido, né, não haveria tolerância para o crime. E aí os próprios criminosos já põem o pé no freio e resolvem dar uma maneirada. Né? Sem contar a política de isolamento das lideranças do crime organizado em presídios federais. Isso foi tudo desmontado. Né? Agora, lideranças importantes do PCC estão sendo colocados na rua, sob a alegação de que os presídios estão cheios. Né? Então, estão cheios, então solta o ladrão de galinha, porra. Não vai soltar o cara preso 70 anos por tráfico de droga, assassinato e assalto a banco. Né? Mas não. Tem que ser o pior de todos, o chefe da quadrilha que não pode ficar preso, coitadinho. Então, assim, não causa surpresa. Agora eu espero que a Polícia Federal continue investigando, né, e suba, né, nessa investigação e consiga achar o rastro dessas organizações criminosas, né, em outras instâncias do Estado brasileiro. Né, tanto no Executivo, quanto no Legislativo, né, quanto no Judiciário. Porque não me parece que, assim, para ter um cara desse lá dentro, que isso só acontece lá. E que ele está sozinho. Né? Muito bem apontado. Isso. Olha... E eu digo mais. Com a ida do Flávio Dino, né, ao Supremo Tribunal Federal, a situação só vai piorar. Né? Não porque o Flávio Dino tem alguma ligação com o crime organizado, não é isso que eu estou falando. Sim. Né? Mas o Flávio Dino tem um histórico péssimo de combate à criminalidade. Péssimo. Tá? O Flávio Dino praticamente entregou o Estado dele
na mão dos bandidos. Tá? Segundo a pesquisa recente do IPEA, é o segundo estado, se não me engano, só perde para a Bahia, que também é de outro petista safado, né? Então, sob o governo de outro petista, só perde para a Bahia em número de mortes violentas. Tá? Então, veja, o Maranhão é o estado mais assassino e mais pobre do Brasil. Né? Ou o segundo mais assassino. Né? Então, assim, é o pior lugar que tem para se viver no Brasil, é o estado do Flávio Dino. Sabe o que ele fez para acabar com isso? Nada. Nós contamos aqui, né, a história do Eduardo Imperador, né, um criminoso do Maranhão que fechou, né, R$500 bilhão em contratos com o governo do Maranhão quando o Flávio Dino era governador. E um sujeito que havia sido preso 4 vezes pela Polícia Civil do Maranhão e pelo GAECO. Né? E aí depois que o sujeito foi preso 4 vezes, né, por fraude, vários tipos de crime contra o patrimônio público, né, fraude em licitação, uma série de presepadas, né, o sujeito começou a ganhar, através das suas empresas laranjas, uma série de contratos com o governo. Né? Então, assim, o Flávio Dino, qual que é o problema? Que ele não é apto, não estou falando que ele tenha laços, né, negócios, contratos com o crime organizado, não é isso. É que, assim, ele é um incapaz, na melhor das hipóteses. Tá? Então, assim, ele não fez nada para diminuir o crime no Maranhão, né? Muito pelo contrário, o crime só cresceu. Né? Quando ele se transformou ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele não fez nada para parar o crime no Brasil, pelo contrário, todas as ações dele foram desastradas, sinalizou para o crime organizado o tempo inteiro, e o crime no Brasil só cresceu nesse último ano, né, de regime petista. Né? E não me parece que essa postura dele de leniência, incompetência com o crime vai mudar só porque ele virou ministro do STF. Né? Não acredito nisso. Né? Assim, o sujeito está velho demais para pegar marcha, não acho que ele vai mudar, né, que ele vai conseguir aprender alguma coisa nesses meses, né, de agora até ele assumir o STF. Né? Vai ser uma tragédia anunciada, e eu espero, sinceramente, que os senadores tenham algum juízo. Eu sei que eles são todos uns cretinos, né, estão lá vendo o que vão ganhar ou não vão ganhar com a eleição do Flávio Dino, mas que eles pensem no Brasil pelo menos uma vezinha. Aproveita que é Natal, né, estamos no Advento, né, estamos pensando aí nas renovações das esperanças dos homens com o advento de Cristo na Terra, né, e tome uma decisão moralmente boa, pelo menos uma vez na vida. Como, por exemplo, né, esse senador do Mato Grosso, né, pelo que eu não tenho a menor simpatia, o Nelsinho Trade, é Nelsinho Trade, né? Não sei se... que já disse que depois das manifestações de domingo resolveu mudar o voto e vai votar contra o Flávio Dino. Né? Porque, afinal, quem tem cu tem medo. Tá? E sabe que se votar a favor do Flávio Dino não será mais eleito. Então, se vocês não querem, assim, né, agir moralmente, ter uma boa atitude, né, perante as suas próprias consciências, que sejam, então, canalhas e votem de acordo com o seu interesse eleitoral. Né? E pensem na próxima eleição e acabem votando como o povo quer que vocês votem. Quem parece que passou um sabão também no senador foi o Silas Malafaia, né? Esse é um que sobe, fala, rasga o verbo mesmo. Olha, o Silas Malafaia é um sujeito que eu gosto muito, viu? Tem um monte de problemas com ele, né? Assim, quando ele começa a falar de religião, assim, é foda. Tá? Mas, quando é para descer o sarrafo em político vagabundo, ele desce o sarrafo e não importa o partido, viu? Não, o Silas Malafaia, eu gosto dele. Coerência, né? E tá certo, tem que passar um sabão mesmo. Porque não adianta nada a gente passar sabão aqui que ninguém ouve a gente. Né? Agora, o Silas Malafaia é diferente. Tem que colocar os evangélicos mesmo para morder o calcanhar dessa galera aí, desses senadores. Né? E fazer campanha contra. Eu espero que esses caras tenham algum juízo. É hoje ou é amanhã, Sabatina? Amanhã, dia 13. Amanhã. 13, né? Imagina. Pois é. Dia 13. Né? Eles têm essa de ficar com essa simbologia. Amanhã, né? É o dia. É o dia.